com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor para vocês que estão nos assistindo aí pelo YouTube, pelo Facebook. Estamos dando início a mais uma aula de homilética. Estamos na disciplina que diz respeito às características de um bom sermão. E estamos aqui com alguns tipos de sermão, mas os mais principais aqui. Temos aqui tipos de sermões, tá? São 5 tipos de sermões. Bom, então eu estou repetindo esse texto, foi da semana passada e os irmãos gostaram e pediram para que eu frisasse mais ele, tá? Então eu deixei aqui no quadro para que os irmãos entendam que o primeiro tipo de sermão é o temático, tá? Segundo tipo de sermão é o qual? Vamos lá. Primeiro tipo de sermão é qual, pessoal? É o qual? Segundo tipo de sermão é o qual? Positivo. Terceiro tipo de sermão? Textual. Quarto tipo? Qual? E o quinto tipo de sermão? Pessoal. Muito bem, parabéns para vocês. Então daí, eu mostrei para vocês que o temático, eu expliquei semana passada que ele exige de nós um tema, não é isso? Falei aqui sobre o temático, exige o tema, tá? Tema. Você vai pregar sobre, você vai ter que pensar em uma frase bíblica, digamos, um tema bíblico. Aí você vai dizer assim: eu quero pregar hoje sobre fé. Isso é um tema, tá? Quero pregar hoje sobre poder. É um tema. Você vai procurar uma frase bíblica para, naquela frase bíblica, naquela palavra que você escolheu, você manejar a palavra de Deus, né? Você usar sempre aquele tema. Se é sobre fé, a pregação, se o tema que você escolheu é fé, então você vai ter que falar sobre fé. Como vem a fé, como nasce a fé, quantos tipos de fé existem, para que serve a fé, o que a fé é capaz de fazer na vida da pessoa. Então, tudo sobre fé. E no que diz respeito à fé, a gente pode pregar de Gênesis a Apocalipse. Amém? Amém. Você lê o tipo de sermão, tipo de sermão que é o expositivo, tá? É aquele sermão que você vai pegar uma história bíblica, um exemplo, a história de Zaqueu. Então você vai pregar em Lucas 19 ali, vai ler os textos de Zaqueu ali, e você vai pregar só sobre Zaqueu, a vida dele, quem ele era, como ele vivia, onde ele morava, o comportamento dele em relação a Jesus, aos seus companheiros, sua posição, seu estado pessoal, se ele era pobre, se ele era rico. Você vai expor a vida de Zaqueu, tá? Você tem que se deter mais no texto. Para isso você precisa conhecer bem o texto, a geografia, tá? Você precisa conhecer bem o personagem que você vai apresentar para a igreja, para que você tenha muitos recursos sobre aquele personagem que você vai pregar. Então, no caso de Zaqueu, você tem que conhecer bem Zaqueu para poder pregar expositivamente sobre Zaqueu. Pregação expositiva fala sobre um único assunto, ou seja, a vida de alguém, tá certo? Expositiva. Aí vem, tipo de sermão é o também textual. Eu posso pegar um texto de 1 Coríntios, capítulo 7, que vem falando sobre, voltado para a área do casamento, tá? Mas também ali fala
mulher que se casou com incrédulo, ali fala de pessoas que é solteiro, fala de pessoas que é solteiro, fala de pessoas que é casado, fala de pessoas que Paulo dá várias explicações ali no capítulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, tá? É voltada para o casamento, mas ali você pode fazer uma pregação textual, porque tem vários textos ali, vários textos, então você pode ir lendo aqueles textos, um por um, e explicando cada um, porque se você ver, observar aqui, deixa eu pegar aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, veja que o texto diz assim, ó, resposta a perguntas acerca do casamento, certo? Resposta a perguntas, então são várias perguntas, certo? Então fala sobre casamento, mas se você não dar direitinho aqui, ó, você vai, olha, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, tá? E aí ele vai falando, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio marido, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência. E aí ele vai explicando como deve ser a união do casal. Mas lá embaixo ele vai dizendo, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, aqui ele está explicando ainda. Eu vou passar para o outro lado. Versículo 8. Digo, porém, ao solteiro, já vem a resposta ao solteiro agora, veja bem, e as o que? Viúvas, veja bem, já mudou, né? Saiu de casado para solteiro e para viúva. Então, são vários textos que tem aqui, tá? Que a gente não pode fazer, assim, de certa forma, temático, tá? E não pode fazer, de certa forma, expositivo, mas não deixa de ser um sermão textual que você vai expor versículo por versículo, tá? Então, você pode até entrar um pouco na temática desses textos aqui, buscando recursos, tá certo? Então, eu quero explicar para vocês a questão do sermão textual, tá bom? E tem aqui, tipo de sermão, também biográfico, que eu falei para vocês, que fala sobre a biografia de alguém. No caso, Jesus Cristo, um exemplo, né? Quem é Jesus, quem foi Jesus, tá? Esse biográfico, não no caso de Jesus, você pode falar a biografia dele, a pessoa dele, né? Você vê, porque na verdade o Evangelho, os 4 Evangelhos é a biografia de Jesus. Pode ver, os 4 Evangelhos eles só falam de quem? Então é a biografia de Cristo, não fala de homem nenhum, é só de Jesus. O propósito do Evangelho é mostrar Jesus, certo? Então a gente vê que esse sermão biográfico fala sobre a biografia. A biografia é a imagem, a vida de uma pessoa, de certa forma. Ele não é expositivo e ao mesmo tempo é. Mas eu não sei se vocês estão entendendo. Luiz até falou algo semana passada, foi sobre isso? Foi sobre isso? Foi o que tu falou semana passada? Quase parecido. Isso, é isso, pronto. Eles têm uma aparência, eles têm uma semelhança, né? E tem um testemunho pessoal, que é quando a pessoa vai dar o seu testemunho, não deixa de ser também uma pregação, desde que a pessoa faça de tal maneira que ela fale e ao mesmo tempo mostre na Bíblia. Então, um testemunho pessoal seguido da palavra de Deus. Então, são esses tipos de sermões que existem, tá bom? Mas eu estou com um documento aí, que está com o Edinaldo, e depois que a gente acabar essa apostila, aí eu vou dar para vocês, porque aí tem a explicação disso que eu estou dando para vocês, mais a fundo ainda, tá bom? Então, depois eu vou dar para vocês, tá bom? Ele tem mais detalhado ainda do que esse que eu estou dando para vocês, porque a gente está buscando para que vocês tenham mais e mais facilidade em se preparar, tá? Eu quero ver realmente vocês preparados mais do que já são, porque vocês já são, né? Já tem chamado, já são preparados, tá? Agora a gente tem que se aprofundar mais, certo? Então, isso aqui que eu estou passando para vocês nesse curso é uma gota de água do oceano, certo?
Vocês não estão aprendendo tudo. Vocês estão apenas aprendendo, vocês estão apenas absorvendo uma gota de água do oceano. Então, para vocês terem uma ideia, tá certo? Então, alguém tem alguma pergunta? Dirigente Josiane, Diácono Santos, alguém tem alguma pergunta a fazer? Aproveitem as oportunidades, porque só do outro curso, hein? Se bem que quando eu tiver vindo, vocês podem perguntar. Tá tudo ok? Tem nenhuma pergunta não? Esse testemunho pessoal. Aí no caso seria aí, testemunho pessoal, o pregador, ou ele vai utilizar um texto, seria um testemunho também de universidade. No caso, se eles utilizarem o texto, A mensagem vai ser o testemunho dele. A mensagem vai ser pessoal, porque se eles se utilizassem de um personagem bíblico, seria o biográfico. Entendeu? Não é a biografia de alguém, a vida de alguém. assim, ele leria o texto. Oi? Ele leria o texto. Isso. No caso, ele receber o testemunho dele. Entendeu? Ele poderia dizer, por exemplo, ele foi preso, por exemplo, né? Aí, oi? Filho pródigo, por exemplo. Boa ideia. Muitos personagens bíblicos que dão um testemunho pessoal bom, né? Aí você pode mostrar aí, por exemplo, do filho pródigo mesmo, ele é um testemunho muito bom. A pessoa se converteu, aceitou Jesus, e aí quer dar o testemunho, né? Ele diz, olha, ou se voltou para Jesus, né? E aí a pessoa diz, olha, eu leio esse texto e começa a expor o que ele passou, né? Mostrando dentro da Bíblia, né, o que aconteceu na vida dele. E aí ele está fazendo realmente, ele está dando um testemunho pessoal da vida dele, se utilizando da palavra de Deus, para não ficar só ele falando dele, né? Então ele tem que usar a palavra de Deus. Tudo que você for fazer na igreja tem que ter a palavra de Deus. Quer ver na ideia de que você não é testemunho pessoal, e falar que seria a Bíblia só o testemunho dele. Aí, está entendendo? Tem hora que a pessoa, ele lê só um texto e começa a falar só Deus, né? Não, mas é importante que ele fale do que aconteceu, do que diz respeito a Deus na vida dele. Ele vai usando os pontos da vida dele e dizendo, porque bem, tem pessoa que conta o testemunho pessoal e nem sempre ele aplica uma mensagem espiritual aqui, né? Então, tudo que a gente vai fazer é importante que a gente coloque a palavra de Deus. Para você ter uma ideia, se você vai ensaiar um grupo, é um culto, vai ensaiar um grupo de louvor, então aquele grupo de louvor tem que orar, do mesmo jeito que eu faço aqui na aula para vocês, eles têm que orar, tá? Tem que ler a palavra, tem que explanar a palavra um pouco, alguns minutos, tá? Orar agradecendo para poder começar a ensaiar. Isso é em qualquer área da igreja. Reunião, ensaio, aniversário, casamento, todas as áreas da igreja tem que ter a oração, tem que ter a leitura, tem que ter a explanação da palavra, tem que ter o agradecimento e agora o segmento do culto que vai ser. Então, temos que agir dessa maneira. Às vezes eu já vi gente, até na sua casa, se você for ensaiar na sua casa, porque se é para Deus, tem que ser do jeito que Ele quer, tá? Porque quando Ele está ensaiando, Deus está presente. Então tem pessoas que ensaiam de todo jeito, está errado. Ensaia de camiseta, ensaia de calção, lê a Bíblia de camiseta, de todo jeito. Não, Deus está presente, tá? Então você não pode ler a Bíblia de todo jeito. Damares estava apresentando uma peça para mim hoje, e na peça se coloca a Bíblia no chão. Aí eu disse, olha, faça o seguinte, pegue um volume quadrado, enrole de preto, coloque o nome Bíblia, aí você pode fazer essa peça, mas com a Bíblia não, porque botar a Bíblia no chão não pode, tá entendendo? Para uma peça não, tá certo? Você pode pegar algo representando a Bíblia, não é uma peça, não é uma representação, mas a Bíblia em si não,
porque nós temos que ter mais zelo pela palavra de Deus. Tem pessoas que têm Bíblia rasgada, uma Bíblia atrás da outra, e cada um que vem, aquela outra vai para o lixo, a capa cai, não presta mais. Essa daqui teve um problema dela, eu mandei restaurar a capa, porque outra capa. Então, desde 2001, ela tem 14 anos essa Bíblia, minha segunda Bíblia de estudo, que a outra se perdeu, tá? A outra não se perdeu, eu tinha dado para minha esposa e ela deu para alguém. Então, a Bíblia, ela é um livro sagrado, tá? E a gente tem que respeitar, tá bom? É o livro da vida. Então a gente tem que ter cuidado com ele. Pode estar pegando a Bíblia, botando tempo, bota pente dentro da Bíblia, dinheiro dentro da Bíblia, coloca óculos dentro da Bíblia, pelo amor de Deus, tá? E outra coisa também que eu já falei no começo do curso, a Bíblia não é a boca de Deus, entendam bem, a Bíblia não é a boca de Deus. E tem que dizer, a Bíblia é a boca de Deus, a Bíblia não é a boca de Deus. Fosse a boca de Deus, minha boca de Deus está com pente dentro, está com dinheiro dentro, está cheio de lixo dentro. A pessoa coloca bilhete, dízimo, é tanta coisa que eu estou colocando na boca de Deus. Bota no lenço desse assim. Lenço também, tudo dentro da Bíblia. Então, não pode. A Bíblia não é a boca de Deus, a Bíblia é o que? A palavra de Deus. A Bíblia é o quê? Muito bem. Isso aí faz parte da homilética mesmo. Você não pode ter a Bíblia. Tem gente que mete tanto papel na Bíblia que a Bíblia fica mesmo assim. Pode, tá? Então, a gente aqui não pode ter. É bom você ter esses marcadores assim, ó. Porque a Bíblia você está com muito papel dentro da Bíblia, tá? Tem isso aqui também que você pode se utilizar, tá? E tem o que? Tem também, você pode andar com o seu esboço dentro da Bíblia, o esboço que você preparou para pregar, tá certo? Mas colocar um monte de papel, aí você vai passar por constrangimento. Como assim? Vai chegar um lugar que você vai abrir a Bíblia e vai cair os papéis todos no chão, né? Feito, eu vi pregador, eu entendo, porque ele é novo convertido, não estudou, tá? Não entende ainda. Mas ele disse para ele na filmagem, deixa aí. Ele estava pregando, empolgado, bichinho, e caiu da Bíblia. Quando ele abriu, o púlpito era meio descido assim, aquele púlpito lá de Itapiciúma, aí caiu a literatura dele todinha no chão, espalhou no púlpito dele e ficou apanhando. Ele estava pregando, mas ficou apanhando. Teve uma hora que eu tive tanta pena dele, eu disse, deixa aí, depois pega, né? Porque ele ficou preocupado com cair. Se você está pregando e cai alguma coisa, a não ser o seu esboço, pode deixar lá. Você não pode estar se preocupando com cair pente, lápis, ou caneta, ou literatura, o que caiu, deixa lá. Não pega, o seu alvo é ali, ó. Certo? Não pode pegar nada que caiu, tá bom? Deixa para lá, só se for os bolsos que caiu. Então, pessoal, deu para entender aí alguma coisa sobre essa DVD? Então, tem mais explicação. Eu estou dando apenas uma pequena porção, né? Mas eu acho que com essa porção que eu estou dando para vocês, dá para vocês alcançar uma porção maior. É como eu disse, eu estou dando a base para vocês, certo? Porque às vezes, com uma base como essa, você alcança os maiores topos, entendeu? Então, a outra apostila eu vou dar e vai também detalhar alguns pontos. Isso daqui, se vocês não entenderem na outra apostila, vocês vão entender, tá? O que vocês não entenderam, eu acredito que vocês vão tirar a dúvida na outra apostila que a gente preparou. Já pensando nisso, porque o tempo aqui, a gente tem muita coisa para apresentar em pouco tempo, tá? Então, está um pouco resumido, mas na outra apostila vocês vão ter um pouco a mais desses assuntos. Então, eu falei também sobre subpontos, né? Que é quando eu falei sobre pregação, que vem os temas que vem pontos e subpontos. Eu falei semana passada sobre essa questão de pontos e subpontos, também tem na outra apostila, vocês vão ter. Eu acredito que vocês entenderam semana passada. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu dei semana passada para vocês. Aqui. Bom,
Então aqui eu vou ler para vocês o seguinte: vamos ver agora no primeiro ponto, escolher. Primeiro ponto, para você pregar, eu ainda não estou na apostila, tá? Para você pregar, você deve escolher a mensagem. Você deve o quê? Para você pregar, você vai ter que escolher o quê? A mensagem. Aonde é que a gente vai escolher a mensagem? Hein? Aonde é que a gente vai escolher a mensagem? Aonde? Aonde é que a gente vai escolher a mensagem? Na Bíblia, certo? A mensagem está não está ali, não está ali. Você pode pegar um assunto, um acontecimento e ligar a palavra e ali formar uma mensagem, mas ela vai sair daqui. É apenas uma base que você vai ter de um acontecimento. Liga, vê se a palavra condiz com a palavra e pode criar uma mensagem para trazer para a igreja, que pode ser temática ou expositiva, certo? Então, onde é que está a mensagem? Muito bem. Aqui fala-se sobre escolher a mensagem. Agora, escolher a pregação. Você pode escolher a pregação. Aí você tem o que aqui? 5 tipos de pregações, certo? Coloquei sermão, mas pode ser traduzido por pregação. 5 tipos de pregações que eu coloquei para vocês aqui, certo? Aí você pode escolher a pregação, no caso, uma pregação temática, como já falei para vocês. Irmã Josiane, o que é uma pregação temática? Fala como? Fala sobre o que? Como é? Oi? Não, a irmã Josiane. Porque João falou, vou fazer uma bem difícil para ele. Ele não tinha que se meter na sua interrogação. Diga aí, irmã Josiane. Força sua mente. Oi? Pregação temática, ela fala o quê? Como é que a gente pode fazer? Ela surge do quê? Como é que eu faço? Sim, a palavra, mas o quê? Diga aí o começo, diga aí um texto que a senhora faria uma pregação temática. Sobre o quê? Sobre o filho pródigo. Veja bem, para a senhora pregar, fazer uma pregação, para a senhora formar uma pregação sobre o filho pródigo, a senhora teria que frisar o seguinte: a senhora vai pregar sobre o filho pródigo. A senhora vai pregar o que sobre o filho pródigo? Então veja bem, a senhora teria que pregar sobre o que? Filhos, para ser temático, certo? A senhora teria que pregar sobre filhos. Aí ia mostrar o filho obediente, o filho rebelde. Aí seria outro tema. Poderia ser. O tema é isso aí que eu estou querendo forçar ela a trazer. O tema é uma palavra, o sermão temático é uma palavra que a senhora vai usar, e por ele ser temático, a senhora pode andar de Gênesis a Apocalipse. Entendeu? Você vai pregar sobre. Eu quero pregar hoje sobre fé. Então a senhora tem liberdade de falar sobre fé de Gênesis a Apocalipse. Certo? Mas se eu pedisse a João um sermão expositivo, o que ele me diria? Como ele faria? Que texto ele procuraria da Bíblia para me dar um sermão expositivo? Dê só um. A história de Zaqueu. Sim. Filho pobre. Sermão expositivo, ele expõe a vida de uma pessoa, certo? Você tem que conhecer bem aquele assunto, aquela vida daquela pessoa, certo? Para poder. Oi?
pergunta aqui. É. Uma vida de Zaqueu, de Filipó, É. século I. Paulo, Tiago, Timóteo, você vai falar sobre aquela pessoa, entendeu? Então, ele é expositivo, você está expondo a vida, de certa forma, daquela pessoa. Aí vem o textual, aquele que eu mostrei para vocês aqui, ó. O textual, temático. Agora, eu quero mais frisar esses dois aqui, que é o que a gente mais usa, que é o temático e o expositivo, certo? Para ir no textual, vai pegar um texto para explicar, mas tem que ter cuidado com o contexto, porque texto sem contexto é o começo para pretexto, né? Pode sair uma heresia. Então você vai ter que entrar nesse assunto. Guardem esse texto, esses dois aqui, ó, para vocês, que é mais fácil, certo? Temático e expositivo, certo? Os demais a gente vai trabalhar depois com eles, mas lembre desse. Pessoal, você vai explicar sobre o versículo. Você pega um texto ali para explicar ele, porque o textual, você vai escolher o texto, entendeu? Oi? Como eu falei, aquele texto sobre casamento, aí eu vou lá, sobre vários textos, entendeu? Ali tem vários textos ali, tá? Que eu poderia até tirar um tema para pregar, mas na verdade ele é textual, que é aquele texto que eu li aqui há pouco tempo, de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1 seguinte a leitura, falar sobre muitas coisas relacionadas-se ao casamento, tá? Então, você está falando ali sobre casamento, está... Mais uma vez, um versículo aqui, que o homem deve ter uma mulher e uma mulher só um homem. Aí quando vai ter que esperar, tem uma pessoa que está ouvindo, não ficar com dúvida, porque tem que ficar aqui. Entendeu? Porque o que vai causar se ele não tiver só... Tem muita coisa ali naqueles textos de 1 Coríntios 7 do em diante. Tem muitas coisas para ser explicado ali. Por isso que ele não é, de certa forma, um sermão ali temático. Tá? Tudo para casar. Tudo para casar. Para casar. Mas é muito bom aquela parte da Bíblia. Eu costumo usar muito ela para aconselhar. É muito importante aquilo ali. Olha, pessoal, então eu falei sobre escolher a mensagem na Bíblia, escolher a pregação, expositiva ou temática. No caso, o que você ensina à igreja com a sua pregação. Toda pregação é um ensinamento, mas nem todo ensinamento é uma pregação, certo? Aqui a gente vê também introdução. É o que eu falei? Introdução, semana passada. Introdução é a história que leva até o texto lido que você escolheu, certo? É o que vem antes, tá? A introdução você vai pregar sobre, eu falei semana passada sobre Zaqueu, mas vamos falar hoje sobre, por exemplo, Paulo, o apóstolo Paulo. Vamos falar sobre o apóstolo Paulo, por exemplo. Aí você vai pregar sobre o apóstolo Paulo. Aí você vai ter que trazer a vida anterior de Paulo, tá? Quem era Paulo, aonde ele vivia, qual era o status dele, o conhecimento dele, o que ele fazia com os cristãos. Mas chegou um dia que, entendeu? Você vem trazendo a vida do camarada. Você vai pregar sobre a vida de Paulo, a conversão dele, por exemplo. Paulo se converteu lá no capítulo 9 de Atos. Paulo se convertendo, né? Aí você vai trazer a introdução da vida de Paulo. Quem era Paulo, quem não era Paulo, no caso era Saulo, né? Aonde ele vivia, qual era o grau de conhecimento dele, ele era casado ou não,
onde, ganhava do que, vivia do que, quem eram seus coordenadores, seus cooperadores, tá? Aí você vai mostrar a vida de Paulo, até que um dia, aí você vai entrar pelo fato de que ele perseguiu os cristãos, tá? E chegou um dia em que em uma de suas perseguições, ele ali agora tem um encontro com o Senhor Jesus. E daí vai. Então a introdução é uma história relacionada ao texto que você leu, relacionada à pessoa que você leu. Então é o que vem antes da pregação, para chegar na pregação, para que você comece a pregar. Deu para entender, pessoal? Está dando para entender? Está dando? Está dando para entender aí? O que é a introdução? É o que vem antes da pregação, certo? Uma introdução, no máximo, ela pode chegar a 15 minutos, mas já é muito grande. É muito grande a introdução, tá? 10 minutos já está bem apurado para uma introdução, certo? Então, a introdução é isso. Vamos falar sobre a mulher cananeia, capítulo 15 do Evangelho escrito por Mateus, capítulo 15, versículo 21, que fala de uma mulher cananeia. Aí você vai pregar sobre uma mulher cananeia, já mostra ela entrando das cercanias ao encontro de Jesus. Cananeia, aí você tem que explicar quem é os cananeus, São descendentes de Cã. Quem é Cã? Então a introdução: Cã era um dos filhos de Noé, que viu ele nu e que por ter zombado do seu pai nu foi amaldiçoado, e por causa dessa maldição toda a sua descendência foi amaldiçoada. E essa mulher cananeia era uma maldita, uma mulher amaldiçoada por descendência. E aí você diz, ela não era feliz, ela era infeliz, e além da sua infelicidade pessoal, ela ainda tinha uma filha miseravelmente endemoniada. E vivendo nessa angústia, nessa maldição, nessa aflição, nessa perturbação, nessa agonia de vida, sem paz, sem alegria, sem consolo, sem prosperidade, ela resolveu tomar uma decisão, porque a fama de Jesus era notória, chegava até outras cercanias, e ela disse: eu vou atrás desse homem. E aí ela sai das suas cercanias, passa a fronteira e vem ao encontro do Senhor. E aí agora você começa a pregar, entendeu? Isto é a introdução. Eu falei sobre a história da mulher até chegar na mulher. Deu para entender? Aí você começa. Você tem que buscar esse conhecimento para que a sua pregação fique mais aceitável, porque a introdução ela vai atrair o olhar das pessoas para você, porque na introdução está o que a Bíblia não diz. É na introdução que está o que a Bíblia não diz, e ela pode até dizer em outro livro, como por exemplo a história de Paulo, tá? Como por exemplo a história da mulher cananeia. Claro que na introdução vai vir a hermenêutica bíblica, você está dentro da Bíblia. Algumas pessoas não aceitam, outros dizem que é heresia, porque você está usando argumentos extra-bíblicos, mas argumentos extra-bíblicos não é heresia. Aqui tem argumentos extra-bíblicos, ou seja, assuntos que a Bíblia não me dá, mas que tem a ver com ela. Está nela, oculto, por trás das letras, certo? Então, nós temos aqui alguns livros que mostramos que são argumentos extras bíblicos que está na Bíblia, porque a Bíblia muitas vezes ela mostra só o fato, mas não mostra o que aconteceu antes daquele fato. Então a gente, para pregar, tem que buscar os acontecimentos anteriores para poder chegar no fato e dali começar a pregar. O porquê é aquilo que eu ensinei a vocês. O porquê, lembrem disso. Toda vez que vocês leem, vocês vão ter essa interrogação: por quê? Jairo só tinha uma filha. Por que ele só tinha uma filha? Se ele era judeu, tá? Judeu, todo ano era um filho, e ele só tinha um. E agora? Quem era Jairo? O que ocasionou
fator de Jairo só tem um filho. Aí você pode supor que ou Jairo ou a sua mulher tinha algum problema de fertilidade, tinha algum problema relacionado à geração a fecundação, tá? E aí você vai se estendendo, mostrando que ele não se sentia feliz porque só tinha um filho, né? E você pode até citar um ditado popular que a gente usa, que quem tem dois tem um, quem tem um está sujeito a não ter nenhum. E isso aconteceu com ele porque a única filha que ele tinha chegou à morte. Então esse homem já não tinha mais recursos, não tinha mais o que fazer, sua única filha, sua descendência ia ser extinta, ele não ia ter alguém para representar o nome dele no futuro, o nome dele ia ser apagado, e aí ele entra em desespero, porque isso para um judeu é desesperador, e aí ele vai atrás de rua daquele que ele observava, mas não podia se aproximar por causa da sua religião, por causa do seu estado, por causa da sua posição, porque ele era príncipe da sinagoga. Mas agora, quando a gente está em determinada situação, a gente deve olhar para o nosso eu. A gente tem que quebrar o orgulho e ir atrás de Jesus. E aí, ele quebrou esse orgulho agora e vai atrás de Jesus. E tem mais, Jesus foi diferente. Jairo foi diferente de Nicodemo, porque Nicodemo foi à noite. Mas Jairo foi no meio de todo mundo. No meio da grande multidão, estava lá Jesus, numa grande multidão, e chega aquele homem bonito. Bonito, bem tratado, com um cordão rubi pendurado aqui, bem cheiroso, embora que ele tinha caminhado muito, porque ele veio pela estrada da Galiléia, muita poeira, mas claro que aqui e ali se dava uma parada para se organizar. E quando ele chega diante de Jesus, abatido, triste, preocupado, buscando o socorro da sua filha, então isto é uma introdução, certo, pessoal? Sempre guarde isso. Por quê? Porque a mulher do fluxo de sangue, ela estava desprezada, ela ficava abandonada. Por quê? A gente tem que buscar, e a Bíblia vai mostrar, certo, pessoal? Sempre tem o porquê, tá bom? Esse porquê é feito pela igreja quando você está pregando. E se o pregador não for bem explícito na sua explicação, alguns vão ficar com interrogação sem resposta. E alguns pregadores deixam até a igreja sem entender nada. Tem. A Bíblia, não tem nada na Bíblia que ela mesma não explique. Porque a hermenêutica bíblica é a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Lembrem que vocês estão aprendendo nesse curso de homilética, que é a arte de pregar, de se apresentar, de se expor diante do público. Tá? Nesse curso de homilética vocês estão tendo hermenêutica bíblica, que é o quê? O que é hermenêutica bíblica? É a Bíblia explicando a própria Bíblia. Tudo que a Bíblia fala, ela mesma explica, certo? A exegese bíblica, que é um texto interpretado a fundo, no profundo, é o que tem por trás das letras ali. É você ler com o Espírito. É isso que eu estou trazendo para vocês. A introdução é o que está por trás da letra. Esse aqui é o cenário de transformação. Eu tenho ele. Aí a gente vê que a hermenêutica bíblica. Então eu estou trazendo para vocês a exegese bíblica, a homilética e a hermenêutica. O que é hermenêutica? O que é hermenêutica? O que é hermenêutica, dirigente Josiane? O que é exegese? Diga aí. Oi? Fazendo sermão. Fazendo sermão? Que é algo mais? Vá, fale. Vá. Sim, a raiz. Isso, irmão. Muito bem. Muito bem. Muito bem, dona José. O que é homilética, dirigente Josiane? Homilética?
Não, eu falei hermenêutica e exegese. Agora, homilética é o quê? Tá bom, hermenêutica é o quê? É o quê? O que mais? Está incompleta a resposta? Vamos lá. Mais? Tem outra explicação mais clara. Vamos lá. É o quê? Muito bem. Isso é o quê? Hermenêutica bíblica. É o quê? É o quê? O que é hermenêutica bíblica? Vamos lá? Isso, irmão. Bota para fora, irmão. Está só comendo. Exegese bíblica, irmão. É o quê? A raiz da palavra. Mas tem outra explicação melhor. É você ler no profundo, interpretar o profundo que está por trás da letra, certo? Mas é boa essa pergunta aí. E agora a homilética. Mãe Josiane, homilética. Vamos, pode descabelar mesmo, ela está se descabelando ali, mas aqui porque ela está na posição de ensinar, então ela tem que aprender mais. Quanto mais, melhor. Então, a homilética é a arte de aprender, pregar, de aprender a se expor diante do público, tá certo? Então, vou cobrar mais a senhora. E João, ele está aqui na lista, eu vou pegar ele com uma coisa mais difícil do seu João, porque ele entrou na conversa que não devia entrar. Então, pessoal, deu para entender aí, né? Então vamos entrar agora na apostila. Vamos lá. Apostila. A gente parou em ilustração, foi? Página 5, tópico 6. Ilustração. A ilustração ajuda na exposição, tornando claro e evidente as verdades da palavra de Deus. A ilustração, página 5, tópico 6. A ilustração atrai o quê? Atrai o quê, igreja? Atrai a atenção do público e faz com que a mensagem seja gravada nos corações com mais do que? As ilustrações também ajudam na ornamentação do sermão, tornando-o mais atraente, mas o pregador deve ter cuidado para não esquecer a Bíblia e ficar o tempo todo contando o quê? Então, a ilustração, ela é um tipo de parábola, certo? Porque parábola é um tipo de ilustração usado pelos rabinos para que os seus discípulos entendessem com mais facilidade o que eles queriam passar de uma maneira ilustrada. Então, a ilustração, ela é muito importante quando você se utiliza dela no meio da pregação ou na conclusão da pregação. Você pode concluir com a ilustração, certo? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu estava pregando sobre o filho pródigo e eu usei a ilustração de um filho de um filho de um pastor que tinha um filho e não era pastor. A ilustração era exatamente assim: certo homem tinha um filho que tinha um amigo e combinaram os três de irem ao mar pescar e entraram em um barco, né? E em alto mar houve uma tempestade e nessa tempestade o barco foi a pique, ou seja, afundou. E quando afundou esse barco, os três ficaram à deriva, mas o pai ficou ele ficou sobre um pedaço de isopor, olha, não me falha bem a memória agora,
ficou. E as ondas estavam bravias. Não tinha como aquele homem salvar os dois jovens. Um era seu filho e o outro amigo do seu filho. E ele, sendo cristão, ele olhou, estava com a corda na mão, e ele agora tinha que salvar um dos dois. Qual dos dois ele iria salvar? Todo mundo diria, meu filho, é claro. Mas aí ele olha para o filho lá, dizendo, pá, o filho é salvo. E olha para o amigo do filho do lado de cá, não era salvo. Aí ele olha para o filho lá e diz, filho, eu te amo, filho, eu te amo. E pegou a corda e jogou para o amigo do filho. E salvou o amigo do filho. E o filho dele morreu. Esse homem foi convidado para pregar em uma igreja. Já idoso, velhinho, ele recebe a oportunidade no púlpito e ele conta essa história. Até então tinha um monte de jovens desapercebidos, conversando, aquele negócio que fica jovem, né? Quando ele começa a contar essa história, os jovens começam a olhar para ele e a ouvir ele falando. Quando ele termina a história, ele diz que aconteceu isso, aquele homem, em vez de salvar o seu filho, preferiu salvar o amigo do seu filho que ainda não era salvo em Cristo Jesus. E aí ele concluiu e sentou-se. Aí no final os jovens disseram, ei pastor, eu gostei da história que o senhor contou, pena que não é verdade. Aí ele disse, essa história não seria verdade se aquele jovem a quem eu salvei naquele dia não fosse o pastor dessa igreja. Aí ele, e agora? Deu para entender vocês? Ele ia ser pego, mas a ilustração da vida real, fato que aconteceu, que ele usou como ilustração, certo, pessoal? Então entendam bem, ali ele concluiu dizendo, olha, Deus também fez assim. Ele permitiu que o seu filho morresse e hoje está lançando a corda para você. Quem quiser pegar, pegue na corda da palavra agora, porque ele vai te puxar e vai te resgatar e vai te salvar. Deu para entender? Então, é uma ilustração para uma conclusão de um assunto que você pregou, digamos, sobre filhos, sobre pais que amam seu filho, ou que ama mais a Deus do que qualquer outra coisa aqui na terra, ou que ama ver almas salvas, e daí vai. Então, é você usar uma história, uma ilustração, baseando-se no texto que você está pregando. Deu para entender? Então, lembre disso. Existem muitos livros de ilustração, na internet também tem. Você pode puxar ilustração, ver sobre o que você vai pregar, sobre fé. Aí você vai lá, pega ilustração sobre fé. E aí você prega sobre fé, no meio ou no final, você peço que os irmãos dobrem a vossa atenção e escutem esse relato. Certo homem ou certa mulher assim vivia, assim e assim, sempre pausadamente, nem lento demais e nem rápido demais, para que as pessoas entendam, para que as pessoas frisem, para que as pessoas capitem, certo? Lembrem-se disso, tá? Porque as pessoas vão entender melhor. Tem gente que fala para essa metralhadora, pelo amor de Deus, não se pode pregar desse jeito.
nem todo mundo tem um raciocínio rápido, né? Precisa ter raciocínio lento. E o cara está ali, às vezes eu estou em determinados cultos, e às vezes principalmente os cultos festivos, o cara vê muita gente, ele começa a falar, meu irmão, acelerado, rápido, achando que falando alto, que na verdade muitos acham que falar alto é poder, é autoridade. E não é. Aí a igreja fica, glória a Deus, aleluia, né? E às vezes o alto dele não é algo que a pessoa tem que glorificar, mas a pessoa está, glória a Deus, aleluia. Calma, não se apresse na glória a Deus e aleluia. Que aleluia você pode dar a qualquer momento na igreja, porque aleluia quer dizer louvar ao Senhor, mas glória a Deus não. Então temos que ter esse cuidado. Então, pessoal, entendam bem que, obrigado, entendam bem que a gente precisa ter esse cuidado de buscar a ilustração. A ilustração, ela vai enriquecer mais o seu sermão, sua pregação, certo? Ela estando batendo com a pregação vai ficar ótimo, tá? E tem ilustração que realmente dá uma beleza ao seu sermão, dá uma vida ao seu sermão. Se ela bater, meu irmão, às vezes a pregação não foi tanta, a ilustração é. A ilustração também pode citar ele no último, Pode, você pode concluir com ela e pode falar no meio, depende do. Aí que vai dizer o Espírito Santo e você que estudou e vai ver qual é a melhor hora de dar essa pregação, essa ilustração. Então, entenderam, né? Que ilustração, aqui, deixa eu ler aqui. Ilustração. A ilustração ajuda a exposição, na exposição, tornando claro e evidente as verdades da palavra de Deus. Tá? A ilustração atrai a atenção do público e faz. A ilustração atrai a atenção do público aqui e faz com que a mensagem seja gravada nos corações com mais facilidade. Tem pessoas que não entendem o que a palavra, muitas vezes não entendem. Às vezes o pregador deixou a desejar, mas com a ilustração a pessoa entende melhor, certo? E tem uma ilustração, uma vez que eu voltei aqui, eu ia dar uma palavra, mas eu vi que o tempo estava avançado, aí eu só botei essa ilustração. Eu queria falar sobre a questão das pessoas, tinha pessoas não evangélicas, então eu queria falar de uma maneira tal que elas sentissem, elas entendessem que o mundo não compensa, é melhor largar tudo e tomar posse da salvação, da vida eterna. Aí eu me lembro que eu falei de uma ilustração que fala de um casal vai com sua criança de aproximadamente 4 anos de idade a uma exposição de jarros japoneses caríssimos, e ao chegar na exposição, encantados com a beleza dos jarros e com os preços também que eram caríssimos, e eles não podiam pagar, desapercebido, a sua criança, que tinha uma pequena moeda na mão, colocou a moeda dentro de um jarro, de boca afunilada. Então a criança, sem que eles vissem, botou a mão dentro da boca do jarro, assim, e pegou a moeda. Quando ela pega a moeda, ela puxa a mão fechada, aí não passa. Aí o jarro vem, aí a criança começa a chorar, e chora, e chama, e junta B, esse jarro é caríssimo, vale milhares de dólares, e vai para lá e vem para cá, e a criança não soltava de jeito nenhum. Tire minha filha, tire, e vai para lá e vem para cá, e chama A e chama B, e não tinha jeito. De longe tu não sabe, observando tudo, desde o começo.
Aí o sábio se aproximou, pediu licença, por favor, me permita. Olhou para a criança, colocou a mão no bolso e tirou a mão cheia de moeda. E disse para a criança: se você soltar a que está aí, eu te dou todas essas daqui. Aí a criança soltou a moeda e tirou a mão. Entendeu? Tem pessoas que estão aqui dentro que estão se agarrando da moeda, uma única moeda. Essa moeda pode ser um marido, uma esposa, uma namorada, um emprego, uma amizade. Existe uma moeda na sua vida que você está se segurando nela, mas que você precisa largar essa moeda. E se você largar essa moeda, Deus vai te dar muito mais do que você imagina. Muito mais. E concluir. Então, ilustração está aí. Para pessoas não crentes. Isso é ilustração. Bom, então uma ilustração embeleza, faz com que o sermão fique mais bonito. A pessoa para, né? Tem pessoas que até ficam meio perdidas, mas na hora da ilustração ela pega a ilustração e faz no coração dela. A ilustração fala resumida e claramente, de uma maneira que é agradável. Então, comprem livros de ilustração, tá? Leiam. Vai pregar, prepare uma ilustração para acompanhar o seu sermão. Garanto a você que você vai ser mais bonito o seu sermão, tá? Faça isso. Ilustração. Diz aqui, com mais facilidade, as ilustrações também ajudam na ornamentação do sermão, tornando-o mais atraente, mas o pregador deve ter cuidado para não esquecer a Bíblia e ficar o tempo todo contando história. Uma vez eu fui um pregador famoso, assim, ele não é tão famoso, mas ele estava numa posição de fama, estava num lugar de fama, com milhares de pessoas e também ao vivo, via rádio, e ele pegou o texto bíblico, pregou um pouquinho e ele contou na faixa de umas 4, mais ou menos, histórias ilustradas. Então, não podemos agir assim. É bom que você use uma ilustração. E você pode dar uma ilustração e pode dar um fato que aconteceu na sua vida. Mas economize a ilustração, use só uma mesmo. Deixa para usar essa outra em outra ocasião. Porque você também pode pegar o sermão do filho pródigo aqui, e você pode ser levado para uma outra cidade distante daqui, e lá você pegar o mesmo sermão e aplicar essa outra ilustração. Entendeu? Depende. Então, guardem essa ilustração. Se tem muitas, não pregue, não narre ela só numa pregação, certo? Vamos agora para as divisões do sermão. Vou ler só a introdução e vai ficar para outra semana. Para uma melhor elaboração do sermão e, consequentemente, uma melhor compreensão da mensagem por parte dos que a ouvem, faz-se necessário que o sermão contenha o quê? Que são tema, texto, introdução, desenvolvimento, pontos, subpontos e conclusão. Vejamos então cada uma dessas divisões. Aí vem a explicação. Tema
título. O tema ou título é o que, pessoal? A escolha do tema ou título é de suma o quê? Pois é baseado nele que o pregador irá direcionar a mensagem, certo? Todos os pontos a serem desenvolvidos devem estar de acordo com o certo? Se é sobre fé, você vai falar sobre uma pessoa lá do Antigo Testamento, mas que ela tenha fé, para você mostrar no seu sermão, certo? O tema ou título do sermão pode ser anunciado antes, durante ou da introdução, dependendo do assunto do sermão e da maneira como vai ser introduzido. Então, você vai ler a palavra. Depois que você lê a palavra, o povo se senta. Aí você pode dizer: pessoal, eu quero nesta noite pregar para vocês sujeito ao tema fé. Entendeu? E você pode trazer uma introdução sobre o assunto que você escolheu, o texto aqui, sobre o tema ou o título que você leu. Pode trazer a introdução e lá no meio você dizer o tema que você quer que as pessoas frisem. Geralmente eu costumo dizer logo antes sobre o que eu vou pregar. Então, o tema ou título do sermão pode ser anunciado antes, durante ou depois da introdução, dependendo do assunto do sermão e da maneira como vai ser introduzido. Segundo, então vocês aprenderam aí essa questão, né? Deixa eu explicar aqui, que eu não expliquei para vocês. Tema ou título, vocês já sabem, né? O que é isso? Texto. O que é um texto? Aí vem. O texto do sermão é o quê? O texto é a porção das Escrituras que norteia o seu desenvolvimento. A Bíblia Sagrada é o quê? A principal o quê? E o texto bíblico é o quê? É aquilo que eu falei no começo. Você vai ter que escolher um texto, uma mensagem, e você vai escolher aonde? Na Bíblia. Está aqui. Certo? A escolha do texto fica para a semana. Vamos chamar. Vamos chamar nosso Diácono João para louvar o hino, e a gente recolher a oferta da semana que vem para o lanche da semana que vem.